pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Hexa e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bate-Papo com o Hexa. O que vocês estão achando do nosso podcast? Já ouviram e deixaram seu comentário? Então não perca tempo e entre no nosso site para você conseguir ouvir os nossos outros episódios e poder deixar o seu comentário lá pra gente, ok? Agora vamos nessa que você deve estar muito empolgado para saber com quem que eu vou conversar hoje, não é, pessoal? Hoje eu converso com ela, famosa dentro e fora do Brasil quando o assunto é Gundam. Teve o seu tema de seu TCC da faculdade, a sua franquia do peito, o que também lhe rendeu um belo diploma. Já fez parte de várias equipes de eventos de Gundam Brasil afora, e que hoje acabou por se tornar embaixadora de Gundam aqui no Brasil, anunciando a vida da dublagem de Gundam 00. Hoje eu vou falar aqui com a Dave, a Gundam Girl. Tudo bom, Dave? Muito obrigado por ter aceitado participar aqui do nosso podcast. Olá, tudo bem? Que isso, eu que agradeço pelo convite. Que isso, esse negócio de embaixadora, né? Não é oficial. Obrigada por falar alguma coisa assim. Embaixadora aqui pra gente que, com certeza, pra quem te conhece, assim, de vários anos atrás aí, né? Cara, foi uma alegria imensa, né? A gente ter um anúncio de Gundam 00 com uma pessoa que a gente conhece ali, que tá empenhada no mundo aqui da franquia de Gundam, né? Então, pra gente aqui, que te conhece, eu e muitas outras pessoas consideramos você uma embaixadora aí não oficial de Gundam, né? Então você vai ficar aí com esse título aí. Obrigada. Pra mim também foi maravilhoso. A gente pode falar sobre isso mais tarde também, mas foi uma emoção enorme. Agora, Dave, conta um pouquinho pra gente como você conheceu o Gundam, qual foi o seu primeiro contato com a franquia. Então, quando eu era criança, eu tava aprendendo a ler, tinha lá meus 5, 6 anos, eu já gostava muito de anime, de Cavaleiros do Zodíaco, tinha acabado de começar a passar na TV, e daí nessa época saía bastante revista de anime, né? Eu acho que nem era a época da Animax do Peixoto, tava no comecinho da Herói, e eles tinham uma revista chamada Anime Fury, e nessa revista eles fizeram uma matéria sobre Gundam, sobre o primeiro Gundam, tinha algumas imagens do Zeta também, era um resumão do comecinho da Universal Century, e eu fiquei fascinada, eu gostava, né, dessa temática de espaço, planetas, essas coisas, e eu li várias vezes a matéria. Já me apaixonei pelo Chá, pela Raman, e depois disso, toda vez que tinha alguma revistinha, claro, a gente não tinha acesso à internet naquela época, né? Toda vez que tinha alguma revistinha sobre Gundam, eu tava pedindo pros meus pais pra comprar, eu tava lendo as matérias e tudo mais. A primeira série de Gundam que eu fui realmente assistir foi o Wing. Lá naquela época do Cartoon Network, porque antes disso eu não tinha acesso às séries, então o Wing foi o primeiro que eu assisti. Antes disso eu comprei os mangás quando saiu pela Panini, e daí pra frente a gente já tinha internet, já começou a baixar as coisas e comecei a consumir tudo, mas o começo mesmo foi com as revistas. Eu nunca tinha assistido, o máximo que eu fiz antes de assistir as séries foi jogar um jogo ou outro, principalmente o Wing de Super NES, né, que todo o pessoal costuma conhecer porque é um jogo bom pra caramba. Eu acredito que tenha sido assim. A primeira série que eu assisti foi o Wing mesmo, como a maioria da minha época. Acho que foi isso. E é bom essa tua história, né, David? Que eu também comecei com essa parte da revista, né? Eu já peguei mais da Anime DO, Animax também. E eu peguei, foi uma que tinha sobre Gundam Seed. Uma baita matéria de Gundam Seed, comentando sobre o universo da franquia, né? Então é sempre bom ver que o pessoal um pouco mais das antigas, né? Dá pra dizer que quem pegou essa época da revista, dá pra dizer que é o pessoal das antigas, né? Porque hoje em dia o pessoal já conhece por Netflix, Crunchyroll, YouTube da vida, e a gente que não tinha muito isso na época, né, tinha que se ater aí a essa revista, né. Mas mesmo assim era muito bom, né, porque o pessoal realmente fazia matéria sobre Gundam. Era o jeito que a gente tinha pra conhecer coisa nova que não passava na TV. Ainda mais no seu anime de mecha, já não era algo que o pessoal era acostumado a fazer, né, então geralmente quem
trazia esse tipo de matéria é porque realmente gostava e dava um jeito de fazer uma matéria da melhor forma possível, né? Pra chamar mesmo novos fãs, né? O que rendeu, né? Rendeu. Exatamente. Que funcionou comigo, funcionou com você e com muitos outros, né? Como eu comentei aqui antes da gente começar o nosso papo, você chegou a fazer um TCC sobre Gundam, né? E que Sim. atualmente tu tá fazendo um doutorado. Não, eu tô fazendo um MBA e daí o tema também tem a ver com Gundam. Pode comentar um pouco pra gente aí sobre esse TCC, como foi que surgiu a ideia, o pessoal foi contra esse teu tema. Eu sou formada em letras com habilitação em português e japonês pela USP. Então, por eu ter estudado japonês na graduação, a gente era um pouco mais livre para falar sobre temas que tinham a ver com cultura japonesa. Claro, geralmente o pessoal estudava literatura ou estudava algum aspecto da língua, mas eu sempre gostei muito de cultura. Então, antes de fazer o TCC, eu já tinha feito 2 iniciações científicas sobre cultura japonesa. Uma delas foi sobre karaokê e a segunda foi sobre história do tokusatsu. Então, quando eu resolvi escrever sobre Gundam, meio que já conheciam o jeito que eu fazia pesquisa, sabe? Então, já tinha linha, o meu orientador já sabia, já seria a mesma pessoa que ia me orientar. Então, meio que foi um pouquinho mais livre, né? Essa parte de escolha. E eu queria muito escrever sobre Gundam desde o começo da graduação. Aí, o que eu resolvi fazer? Peguei os aspectos da história do Japão pós-guerra e associei a vários aspectos dos 3 filmes do Gundam. Os 3 filmes que saíram agora no Netflix. Eu não tive como colocar sobre Gundam em geral, porque era muita coisa, né? Ia ficar muito grande e era só um TCC de graduação. Mas foi uma coisa bem legal, porque eu pude pesquisar bastante, eu precisava de referência bibliográfica e eu descobri que muita gente já tinha pesquisado sobre Gundam também, fora do Brasil. Então escrever pra mim foi uma delícia, né? Com certeza, deve ter sido, né? Falar sobre o que tava na cabeça do Tomino quando ele resolveu fazer Gundam, que isso daí, você sabe, é muito louco. Tudo sobre o Tomino é louco, né? Pois é, e poder colocar tudo isso no papel foi bem legal. E no final, na minha apresentação, eu tirei 10 no TCC, então eu acho que... Acho que funcionou. Né? A bancada não Acho que deu tudo estranhou. certo. Foi tudo tranquilo. Então, uma professora da banca disse que não conhecia Gundam, começou a ler e curtiu bastante. E foi engraçado porque nesse dia, a discussão, né, dos professores, depois que eu fiz uma apresentação, né, eu fiz uma apresentação bem curtinha, e daí depois disso passou para a discussão dos professores, que eles faziam perguntas e comentavam. E essa discussão levou mais ou menos umas 2h30, sabe? No final, meu orientador falou, poxa, isso daqui tá parecendo tese de doutorado, né? Que o pessoal fica aqui, eu não tava mais nem aguentando de tanta pergunta. Estou me sentindo coagido a assistir essa franquia. Não é? Estou me sentindo coagido a concordar com a palestrinha, né? Exatamente. Mas, de qualquer forma, foi bem legal. No final, eu consegui tirar o 10. E eu percebi que dá realmente para fazer pesquisa nesse campo. E daí, agora, eu tô concluindo um MBA em Marketing. E eu resolvi fazer sobre Gunpla, né? Tanto que eu fiz até uma enquete com o pessoal que monta Gunpla, falando sobre quais são os sentimentos das pessoas quando elas compram, né? Porque eu fiz mais na área de consumo hedônico, que é quando você compra alguma coisa sem ter tanta necessidade de comprar, mas porque você gosta. E eu concluí a pesquisa já, só falta apresentar. Vamos ver. Com certeza vai dar certo, vai dar certo. Experiência na área. Eu espero que sim. Mas de qualquer forma foi bem divertido de fazer também. Deu um pouquinho mais de trabalho, mas foi bem divertido, porque eu fiz um questionário para os brasileiros e um questionário igual para os japoneses, para saber, né, quais são as características semelhantes entre os 2 tipos de consumidores, para poder ver o que pode melhorar na venda de Gunpla no Brasil. Agora que é oficial, né? Eu espero que pelo menos ajude a comunidade. Você comentou sobre o questionário, né, David? Como é que foi com o questionário com o pessoal, principalmente aqui do Brasil? Você teve uma base de informação boa? O pessoal respondeu bastante? Como é que foi a interação com o pessoal? O pessoal colaborou bem, tanto que a cota inicial, né, da pesquisa, ou a quantidade de respostas mínima, eu consegui atingir no mesmo dia, e eu fiquei bem feliz por causa disso, né?
Porque a partir daí era só vantagem pra poder fazer a pesquisa. É só um material a mais, né, pra se pesquisar, né? Uhum. E eu tive muita sorte com a pesquisa em japonês, na verdade, porque eu não sou tão ligada com a comunidade japonesa de fãs de Gundam, só que eu tive a sorte de, quando eu divulguei a pesquisa, meio que celebridade, assim, no meio, uma idol que gosta de Gunpla, retuitou. Então, em uma hora eu já tinha. Então, foi muito. Deu tudo certo mesmo, foi muita sorte, porque em uma hora eu já tinha essa cota também, sabe? Eu tava bem preocupada em como é que eu ia fazer pra conseguir o número de respostas entre os japoneses, porque eles não são tão abertos assim como a gente, né? A gente até pode comentar sobre isso depois. Isso que eu já ia puxar aqui, né, pra nossa conversa, que queria saber se você tem, assim, lógico que acho que essa pesquisa vai até ajudar a responder essa pergunta, né? Essa diferença entre o fã japonês com o fã brasileiro, né? Você vê que tem muita diferença entre esses dois tipos de fã, e quais seriam, né? Que a gente vê que o pessoal aqui, ele, assim, logicamente, a questão de cultura, né? O brasileiro, ele é bem mais aberto, chega, conversa com qualquer um que é fã da mesma série, da mesma obra, né? Eu queria saber se você tem esse tipo de interação com o pessoal, com o público japonês. Eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre isso aí. Então, pra quem não sabe, eu moro no Japão, né? Tanto que a gente tá gravando aqui com um fuso diferente. Né? Você aí tá de noite e aqui tá de dia. Sim, eu tive algum contato com fãs japoneses, mas como você falou, realmente os fãs brasileiros são muito mais abertos. Por exemplo, né? Os brasileiros, eles são muito mais ligados a ficar na internet, a fazer amizade pela internet. Os japoneses, eles já são bem mais na deles, assim, né? Eles preferem, sei lá, se você gosta da mesma coisa que eu, prefiro que seja pessoalmente. Por exemplo, a gente tem os grupos de Facebook de Gunpla, e o pessoal vai lá, tira foto do Gunpla, mostra e faz amizade. Não que não tenha isso no Japão. Por exemplo, o Gundam Fan Club, né, o fã clube do Gundam, tem uma rede social própria que o pessoal mostra, os Gunplas também, só que é um público muito menor. Eles não gostam de mostrar as coisas deles na internet, né? Eles gostam de ficar mais na deles mesmo. E a amizade é uma coisa mais próxima. A minha enquete mesmo mostrou que a maioria das pessoas, eles não têm contato com o pessoal da internet. Eles preferem ter amigos mais próximos que gostam de Gundam. E é claro, aqui é muito mais fácil, porque Gundam é um fenômeno aqui no Japão, né? Qualquer esquina que a gente vai, que se for no Japão, com certeza vai ter algum fã de Gundam, né? Pois é, então assim, o máximo que eu já cheguei assim a conhecer fã de Gundam daqui no Japão foi quando eu consegui ir num encontro de fãs, que é uma coisa bem difícil de acontecer aqui também, fora, sei lá, de uma comiquê da vida, né? Que era num restaurantezinho. Tem uma coisa bem legal que tem aqui, que se você gosta de uma franquia, sei lá, Star Wars, e você tem um restaurante familiar, alguma coisa assim, você pode simplesmente fazer isso daí tematizado, sabe? Então eu fui num restaurante temático de Gundam, porque o tiozinho lá, o dono do restaurante, ele gosta de Gundam, então ele colocou Gunpla em tudo no restaurante, sabe? A comida é normal, mas sei lá. Se sente mais acolhida, né? Tipo, sim. O tiozinho ali gosta de Gundam, então eu já vou me sentir mais à vontade aqui, né? Então, exatamente. E o tiozinho, ele servia a gente vestido de Amuro, sabe? Nossa. Então era bem legal. E aí teve meio que um encontro, não um encontro de fãs, na verdade, teve um casal que foi lá pra tocar músicas de Gundam, fazer um showzinho ao vivo nesse restaurante. E daí nesse dia eu vi outras pessoas que eram fãs de Gundam, mas tudo, sei lá, acima dos 40, sabe? Todo o pessoal das antigas, assim. Eu acredito que os jovens, assim, também não se encontrem, não façam isso daí, né? Tem alguns barzinhos de Gundam também, que a gente vê só o pessoal mais velho, que é só o pessoal que curtia Universal Century mesmo, mas é um negócio muito mais reduzido, sabe? A gente não vê esses encontrões que a gente tem no Brasil, ou o pessoal fazendo muita amizade pela internet. É bem diferente. Você diria que seria muito mais questão do ambiente, por exemplo, como você comentou, né? Um evento, né? É um evento de anime ou
um evento de anime qualquer, ou até mesmo um evento da franquia mesmo, as pessoas talvez se sentirem um pouco mais livres para expor algum trabalho de gameplay, algum cosplay, alguma opinião, seria isso? Então, mas eu acredito que pra o pessoal fazer amizade em si, sabe, encontrar outros fãs, eu acho que eu não vejo tanto isso aqui. Por exemplo, eu fui num show de música, né? O show de 40 anos de Gundam, né? Que tinha vários artistas, né? Que cantaram músicas de Gundam e tal. E nesse show, obviamente todo mundo que tava lá era fã de Gundam, mas eu não via o pessoal se encontrando e falando, oi, tudo bem, não sei o que, né? Era cada um por si, entrou no show, assistiu o show, foi embora, né? E no Brasil é muito mais. A vibe é diferente, né? Então. Mas eu acredito que seja porque o Brasil é muito grande e daí você acaba fazendo amizade com as pessoas pela internet porque é algo diferente, que você não tem amigos tão próximos que gostem do mesmo que você, então você acaba fazendo amizade na internet. Então quando tem algum evento assim, você vai lá e encontra todo mundo e é aquela festa. Aqui no Japão, como o Gundam é uma coisa bem normal, né? Você tem os seus amigos que gostam. E daí, se você vai num evento, você não conhece as outras pessoas, então você não vai ter contato, né? Não é aquele negócio que nem no Brasil, que é aquela emoção, assim, de encontrar os outros fãs e tal, né? Então, quanto a isso, é bem diferente, inclusive eu sinto falta. Eu já tava imaginando isso aí. Pelo que você tá me falando, eu diria que você não tá, então, inserida em, sei lá, em algum grupo de fãs de Gundam, assim, pô, uma vez por mês eu vou me encontrar com essa galera aqui que eu consigo trocar uma ideia sobre a franquia, então, no caso, né? É mais você, o Fábio, o pessoal da internet. Aqui é muito difícil de ter isso daí, né? O máximo, é o que eu te falei, o máximo que eu vi foi quando tinha esse showzinho, né? No restaurante, que daí eu via outras pessoas e mesmo assim não tinha tanto contato, assim, todo mundo amigo e tal. O pessoal ia lá, entrava, assistia o show, cumprimentava o dono do restaurante e depois ia embora, sabe? Não tinha tanto, assim, esses encontros de fãs. O que eu vejo mais é no Gundam Fan Club mesmo, o pessoal postando alguma coisa, os outros curtindo, mas mesmo assim não é nada de amizade mesmo, sabe? Mas mostrar ali um serviço, né? Um gampla, uma coisinha aqui, outra colar, mas nada tão próximo, né? Pegar o meu próprio exemplo aqui, né? Aqui na minha cidade aqui, cá, eu acho que se eu achei 5 pessoas que gosta de Gundam é muito, sabe? É bem pouco. Mas eu vejo assim, por exemplo, o pessoal do Rio de Janeiro tem, assim, lógico que antes da pandemia, né? O pessoal se encontrava bastante no shopping, mostrar os gamplas, discutir sobre as séries. De certa forma, é o jeito do brasileiro, né? Quando não dá pra se encontrar pessoalmente, o jeito é os grupos online, né? Realmente é complicada essa questão. Talvez seja até o próprio jeito dos japoneses, né? Assim, eles serem bem mais reservados sobre esse tipo de situação. Mas, de qualquer forma, é bem diferente, assim, é interessante porque, por exemplo, Gundam é uma coisa tão normal aqui que se você liga a TV, tem matéria sobre Gundam, tem, sei lá, artistas famosos comentando sobre Gundam, sabe? Comediantes. Isso é uma coisa normal, assim. Até você se acostumar, é engraçado você ligar a TV e, sei lá, já pensou? Você tá assistindo alguma coisa na Globo e de repente tem gente comentando sobre Gundam. Ah, mas, né, tal série de Gundam é interessante porque isso e aquilo. Não uma coisa só focada em Gundam, mas fazer comentários normais. Porque aqui, a cultura japonesa, não só de Gundam, a gente pega de anime mesmo, né? Eu me lembro que uns anos atrás, não vou saber o ano certinho, né? Que o Ricardo Cruz, né? Ele chegou aí lá no programa lá na Globo, da Fátima Bernardes, né? Assim, comentar sobre cultura japonesa, música japonesa, né? Que é a área dele. E, cara, é como se fosse algo exótico, né? Nossa, hoje o programa vai ser exótico porque vai ter um cara que canta música japonesa, sabe? Então, aqui no Brasil ainda tem muito esse estereótipo de é algo exótico, é algo isolado. Acho que hoje em dia a gente já tá pesando muito pro contrário já, né? Acho que até a própria Loading, né, que chegou aí, ela provou o contrário, né? Teve alguns picos de audiência bastante interessantes aí na TV aberta, então já fica uma dica, né, para as emissoras aí, que já não é algo tão exótico assim, né? Já tá sendo mais um hábito, né? É porque o público mudou, né?
né? Quem era criança naquela época, hoje é adulto, consome, né? Então, quando a pessoa consome, eles veem que é interessante. Você acha que tem muito a ver com a chegada, assim, de produtos oficiais como o Gundam, o Unicorn, o Iron Blooded Orphans ter chegado um pouco no Netflix, as séries originais no Crunchyroll, ter trazido mais uma arma, assim, pra gente que é fã, né? É conseguir trazer mais fãs pra franquia. Com porque certeza. antes, né? Porque antes, assim, infelizmente a gente, como o Gundam, pode dizer assim, uns 10 anos atrás, mais ou menos, cara, é tu ficar o dia todo na internet pra tu achar, sei lá, alguém que tá querendo ajuda pra traduzir uma série de Gundam, sabe? E hoje não, hoje a gente já tá tendo, ontem mesmo saiu os filmes na Netflix, né, a trilogia original, o Chassi Contra-Ataque, 1º de julho agora vai ter o Hathaway dublado, então hoje em dia a gente tem uma base pra indicar, né, pra alguém que quer conhecer, tu acha que ele vai se dar bem, pô, tem no Netflix, assiste lá, vê se tu gostou. Nossa, sim, principalmente o Netflix, né? Porque, infelizmente, Crunchyroll ainda é muito de nicho pra quem gosta de anime, mas o Netflix é um negócio que muita gente tem, né? Muito mais pessoas assinam o Netflix e assistem qualquer outra coisa. Então, ver esses filmes de Gundam entrando no catálogo é uma coisa muito louca. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Quando saiu no catálogo, antes mesmo de ter oficialmente, né? Eles colocaram alguns dias antes já a imagem de Gundam pra avisar que dia 18 de junho ia estrear. Muita gente que não curte Gundam, sei lá, parente, sabe? Tirou foto e me mandou pra falar, olha, lembrei de você, né? É um negócio que você gosta e tal. É um negócio que realmente todo mundo... Não todo mundo, porque não é todo mundo que tem Netflix, mas uma grande maioria de pessoas, né? Vai ter acesso a partir de agora. Então, com certeza... muita coisa vai mudar, com certeza vai se popularizar mais. Eu até vivo falando que o grande marco para Gunpla estourar no Brasil seria estrear no Netflix da vida o Gundam Build Fighters. Você apostaria no Build Fighters? Eu apostaria no Build Fighters, porque eu acho que faria muita gente querer comprar o Gunpla. E como é uma série que você não precisa assistir as outras séries de Gundam, né, como é totalmente diferente, eu acredito que muita criança ia se interessar também. Então, eu acho que o Build Fighters estreando no Netflix mudaria muita coisa também na parte de venda. Mas só de ver os filmes de Gundam, e eu acredito que os filmes tenham entrado por causa do Hathaway, né? Exatamente. Eles deviam já ter fechado, o que foi ótimo também, né? Não vai ficar só no cinema daqui. Mas provavelmente eles já tinham fechado o Hathaway e colocaram os filmes de Gundam antes pra dar aquela introdução, né? Para as pessoas não ficarem olhando do nada e pensando o que é isso, né? Muito louco esse negócio do Hathaway. Pra quem não sabe, né? O filme do Hathaway foi adiado aí 3 vezes, né? É pra ter saído ano passado. Pois é. Foi adiado. E dia 16 desse mês aí estreou no Japão, né? Acho que foi dia 12, né? Não, dia 16 não. Foi dia 11. Dia 11, Isso. Um dia antes teve um anúncio que ia sair no Netflix. Foi muito louco. Não tinha nem estreado no Japão. Já tinha saído notícia que ia sair no Netflix. E aí, logicamente, essa semana aí foi divulgado também que vai ser dublado, né? São 8 idiomas de dublagem, 30 idiomas de legenda. E está se tornando... Isso aí é uma indicação clara de que eles estão procurando investir, né, no público ocidental. Eles estão vendo que realmente vale a pena. Se o pessoal conseguir realmente gostar, consumir a franquia, vai valer a pena trazer, né? Desculpa, eu ia falar que isso foi um marco enorme mesmo. Cara, quando a gente ficou sabendo Netflix, eu falei, cara, ninguém tava acreditando. E depois de ver que ia vir dublado, quase caí da cadeira aqui. O pessoal aqui no nosso grupo do Discord gritando que nem louco, digitando no chat. Falei, mano, é o nosso ano. É o ano de Gundam pra gente aqui no Brasil, viu? E é um alívio, é um pequeno, sei lá, não é alívio que eu ia falar, é um, sei lá, depois do que aconteceu com o Gundam Double O, né, de ter sido, sei lá, interrompido, assim, do nada, eu acho que ainda tá passando, mas com tudo que aconteceu com a Loading, um pouco de alívio pra gente respirar e ver que vai ter coisa nova também no Netflix, né. O caso do Hathaway em si foi muito louco, porque quem me conhece sabe o quão revoltada eu tava desse filme estrear no cinema. Com certeza. Realmente, né, a gente ainda não tá bem o suficiente. Quem não sabe, no Japão não tá tão bem assim também.
também, né? Porque o Japão tá muito atrasado com vacina, essas coisas, então... Mas eles realmente não estão ligando, eles jogam filme no cinema, e se eles jogam no cinema, as pessoas vão assistir. Tem o caso do Demon Slayer, que virou, né, sucesso de bilheteria. O Hathaway também é a maior bilheteria da história de Gundam até hoje, no cinema. Eu, pessoalmente, não me senti segura pra assistir, então eu tava bem chateada, porque eu esperei muito pelo filme. Na época do Narrative, eles colocaram o trailer, soltaram o trailer lá, e eu tava realmente muito empolgada pra assistir. E daí, de repente, eles resolveram colocar no cinema no meio de uma pandemia, e eu falei, bom, eu não vou poder ver. É claro, por estar no cinema aqui no Japão, diferente de vocês que vão ter essa sorte de poderem assistir no Netflix, no conforto da casa, seguros, aqui não vai ser a mesma coisa. No Netflix daqui do Japão não vai estrear. Não vai? Não vai estrear, justamente porque tá no cinema. É que nem o caso do filme da Sailor Moon, por exemplo, que estreou no Brasil, dublado, tudo certinho, aqui no Japão não estreou. Samurai X também estreou na Netflix agora no Brasil, aqui no Japão não estreou, justamente porque eles vão vender Blu-ray ainda e tudo mais, então eles não estão colocando Netflix daqui. Então eu provavelmente vou ter que assistir via VPN ou alguma coisa assim. Mas, ainda nesse caso, eu prefiro ver... Mesmo né? Pelo Netflix mesmo, né? Sim, pelo Netflix, principalmente porque dublado, gente, isso foi sensacional, assim, quando eles falaram da dublagem, eu realmente acabei esquecendo de todo o rancor que eu tava, sabe? Eu imagino. Por eles terem estreado o filme no cinema agora, eu fiquei muito, muito feliz, porque isso é realmente um marco. Eu fiquei lembrando de quando passava o Gundam Unicorn, não a série de TV, né, os OVAs ainda, e o último capítulo, eles disponibilizaram na PSN. A Sony disponibilizou, né, no PlayStation para as pessoas assistirem. A gente estava no Brasil na época e a gente tentou assistir, e mesmo pagando, a Sony devolveu o dinheiro porque disse que na nossa região era proibido. Ou seja, eles não queriam investir no Brasil. A gente não tinha como assistir oficialmente o Unicorn se a gente não tivesse nos Estados Unidos ou na Europa. Mesmo pagando em dólar, tudo direitinho, sabe? Eles não deixavam, eles devolviam o dinheiro e falavam que na nossa região não tinha como assistir. O famoso nem pagando. Exatamente. Então, ver isso acontecendo agora, tá passando um filme que acabou de estrear no cinema aqui, chegar no Brasil já dublado no Netflix, de um jeito que todo mundo pode ter acesso, sabe? Nem que tenha que pegar a senha do amigo ou qualquer coisa assim, é muito louco, é emocionante mesmo. Eu acho que tão emocionante quanto ver Gundam Double na TV aberta, sabe? Porque é realmente um marco que todo mundo tem que aproveitar e assistir bastante pra que tenha isso sempre. Assistam, por favor. Rapaz, o pessoal aqui, tem gente que diz que vai deixar o Netflix em loop infinito assistindo Ração e Flash. Cara, aqui tão por favor. insano. Eu não sei se é muito legal ficar vendo o Hathaway o tempo todo, né? Porque ele não é lá um personagem tão interessante assim, mas... assistam, por favor, porque é uma oportunidade de ouro, de verdade. São portas abrindo de um jeito que a gente nunca viu. E a gente tem que abraçar para que mais séries venham, né? E com que, certeza. Inclusive, é uma pergunta, mais uma opinião, né? Que a gente teve a trilogia clássica, teve o Chaves Contra-Ataque e vai vir o Hathaway, né? Mas aí aqui fiquei com uma pulga atrás da orelha do porquê que não veio o Zeta. O Zeta Gundam, né, os filmes compilatórios, porque o que a gente tava imaginando é que, talvez os filmes do Zeta fossem muito caros pro Netflix, tá vendo? Mas eu acho que não é mais caro que um Hathaway que nem saiu no cinema japonês, né? Então, essa teoria caiu por terra dias depois. Então, o que você acha que passou? Qual que foi o que aconteceu? Por que não o Zeta Gundam tá no pacote? Eu dei essa desculpa da grana. A grana já caiu, essa teoria. Então eu realmente não entendo. Não sei por quê. Então, isso é 100% especulação mesmo, né? Porque não tem como saber. Eu acredito que os filmes do Zeta, eles saíram nos anos 2000, né? Foi bem depois e tal. Então, não que ele é incluído em outra categoria, assim. Mas não
é tão badalado quanto a trilogia original, sabe? As pessoas costumam preferir assistir a série e tal. Não que isso tenha a ver com o que eu vou falar agora, mas eu acredito que tenha sido realmente um pacote, sabe? Um pacote fechado, porque os 3 filmes e o Charles Contra-Ataque, eles são meio que considerados o básico, sabe? A versão estandarte, né? Sei lá, é o que mais fez sucesso aqui no Japão, assim, fora as séries alternativas, né? Se a pessoa fala de Universal Century, ela pensa nos 3 filmes e no Charles Contra-Ataque. Então, eu acredito que tenha sido um requisito mínimo para eles colocarem o Hathaway no Netflix. Esse negócio de dinheiro faz um pouco de sentido, porque talvez não tenha sido caro ou tenha sido até um requisito mesmo para eles colocarem esse filme no Netflix. Talvez não tenha custado nada, não sei, né? É só especulação. E os filmes do Zeta custariam, sabe? Pode ter sido só um pacote. Ultra especulação mesmo, sabe? Pensando aqui, pode ser isso também, né? Ou a gente pode tentar pensar duas coisas aqui que me veio à cabeça agora. É bacana que a gente sempre consegue pensar numa maluquice, né? Fã de Gana sempre nas teorias. Talvez eu não tivesse entrado justamente porque os filmes de Zeta, né? Eles têm um final alternativo, entre aspas, né, um final diferente, ou talvez pelo fato de que, por causa do final alternativo, isso ter gerado um rebuliço pra franquia, a Sunrise meio que prefere jogar o filme do Zeta pra debaixo do tapete, sabe? Tipo, não, esquece isso aí, se vocês quiserem, dá um jeito de pegar a série original, mas esse filme aqui, deixa quieto. É que assim, quem assiste a trilogia e depois vai direto pro Charles Contra-Ataque não tem o background do que acontece com o Char e tal, e acha que ele despirocou do nada, né? Então, era importante ver o Zeta, era importante ter pelo menos o Zeta aí no meio, mas como você falou que o final é diferente, altera um pouco isso daí também, né? Um final feliz. E isso daí é um negócio que eu nunca vou perdoar a produção desse filme, porque não tem como o Zeta ter um final feliz, sabe? A maldição e o Tomino. Pois é. É que olhando o Camille em si, não tinha como ele não ficar maluco, sabe? Né? E eu adoro o final do Zeta. Adoro, assim. Daí o que eles fizeram com o filme realmente foi meio triste. Então. O final feliz foi triste. Exatamente. É um mix de emoções bem maluca, né? Pois é. Imagino quem tava assistindo isso no cinema na hora. Se não deve ter saído meio revoltado. Também aquele negócio, né? O filme do Zeta, eu acredito que ele seja bem criticado porque eles só usaram algumas imagens refeitas no meio do filme. Então causa aquela estranheza pra quem não é fã. Poxa, já tava nos anos 2000, eles podiam refazer tudo, deixar uma animação legal, né? Mas eles não quiseram. Só incluíram algumas cenas, né, na animação. E talvez isso causasse uma estranheza. Então eu acho que é um negócio mais voltado a fã de Gundam mesmo, sabe? Não é um negócio introdutório. E eles queriam colocar coisas introdutórias. Talvez o filme do Zeta até atrapalharia um pouco. Deixasse mais confuso, talvez, né? Não só com a história, mas também com a animação. Porque às vezes a animação tá mais velha e às vezes a animação tá mais nova. Talvez faria com que o pessoal não curtisse muito ou ficasse meio confuso. Mas sei lá, é só especulação mesmo. Eu chuto até pra um episódio só sobre isso. Porque são tantas ideias. Então pra quem eu tenho alcance, pelo menos, eu comentei, né? Eu fiz uma thread lá de como assistir Gundam e tal. E daí eu comentei, quem tiver a chance de assistir a série do Zeta depois que terminar os 3 filmes, assista. É um pouco melhor, né? Pra poder entender as coisas. Ou assista o filme também, só que tem que, pelo menos, antes de assistir o 3º filme, assiste pelo menos os últimos 10 capítulos, assim, do Zeta, né? Não sei exatamente. É o que eu recomendaria, né? É nessa faixa, é uns 10 episódios mesmo. Assiste os dois filmes e o 3º, tu pega os 10 últimos episódios ali, tá bom. Ou se não tiver como, né, e for direto pro Charles Contra-Ataque, pelo menos vem conversar com a gente, vem ver, né? A fanbase aqui tá pronta pra tirar a pulga atrás da orelha do pessoal aí, então. Mas fica a dica aí, né, Netflix? Vamos tentar trazer um Zeta aí, ver se dá certo. Mas de qualquer forma, é uma boa introdução que eles fizeram. E quem sabe mais pra frente eles possam colocar o Zeta aí, né? Depende muito de como o pessoal vai agir, como as pessoas vão assistir, então
É por isso que eu recomendo que assistam bastante, porque pode ser que eles coloquem mais séries, né? Com certeza. Inclusive, quando saiu a notícia as duas, né? Tanto a primeira notícia do Netflix com Hathaway bombou na nossa página do Face, realmente fez um rebuliço bom. E essa semana agora com o anúncio da dublagem também, o pessoal foi a loucura. As nossas postagens geralmente tem sempre aquele padrão, né? De visibilidade, de alcance, de comentários. E essas duas notícias que saiu, mano, estourou, sabe? O pessoal realmente tá animado, gostou da notícia e tem tudo pra dar certo. A gente tem que fazer dar certo, né? Pelo menos metade do pessoal que curtiu, que comentou, que tá ansioso pra ver o filme, for lá realmente assistir o filme, dá visibilidade, dá alcance, né, pra série, e já é um feito enorme pra gente. Nossa, o negócio da dublagem foi maravilhoso, sabe? Saber que de todos os países que eles disponibilizaram, o Brasil, né, porque afinal é PTBR, né, o Brasil tá entre os 8 países que eles deram a preferência pra dublagem, é muito louco, é uma alegria enorme pensar que eles realmente estão enxergando o Brasil como principalmente um bom lugar de consumo, né? Porque a gente sabe como funcionam essas coisas, é pra consumir, né? Pra comprar, é pra gastar dinheiro. Saber que eles estão enxergando o Brasil depois de tanto esforço que a gente fez e tal, depois de tantas vezes que a gente, sei lá, que a gente foi rejeitado de poder assistir alguma coisa oficialmente, é ótimo. É lindo, de verdade. De rejeição aqui, a gente já puxa aqui o nosso próximo subtema aqui. Pra quem não sabe, né, alguns meses atrás estreou o Gundam 00 Double O, né, como alguns falam, aqui no Brasil, dublado pelo canal que infelizmente já não tá mais sendo transmitido, né? Que é o Gundam 00 dublado, que deve ter o canal Load, né? Ele conseguiu aí, inclusive no nosso grande amigão aí, o Anderson aí, eu tenho certeza que a batalha deve ter sido acirrada pra trazer essa série pra cá. Acho que a gente não tem nem ideia da batalha que eles travaram aí. Eu queria saber como foi a notícia, né? Como você ficou sabendo que Gundam 00 ia vir aqui pro Brasil dublado? Como foi que te deram essa notícia aí? Como foi que te procuraram? Conta um pouco pra gente dessa emoção, porque quem não sabe, né, a Double O é um dos Gundams aí favoritos da nossa amiga Dave aí. Ela é fanática pela aquela primeira abertura da Ark, né? Nossa, pra mim foi muito louco, porque o Anderson entrou em contato comigo e ele falou assim, então eu tenho uma proposta pra você. A gente tá conseguindo trazer algumas séries, alguns animes inéditos. Alguns deles já são famosos, né? Já são mais famosos no Brasil, então vai ser mais fácil fazer uma divulgação. Outros não são tão famosos assim, são mais de nicho, então a gente quer chamar alguém que puxe o povo a assistir esse anime, né? Eu acabei de fechar contrato para trazer o Gundam Double O, ele vai estar dublado, e eu quero muito que você faça essa divulgação. E eu fiquei assim, sabe, um tempo só olhando a mensagem sem saber o que responder, porque eu tava muito feliz. Deu a famosa tela azul. Então. E daí eu falei, claro, com certeza, né? Vai ser um prazer poder fazer isso. Tô muito, muito, muito feliz mesmo. Queria pedir mais detalhes, queria saber de dublagem, essas coisas, mas também não queria perguntar demais, porque, né? Que eu também não poderia saber tanto assim, mas foi bem legal fazer o vídeo. Foi um pouquinho cansativo, porque eu fiz o vídeo uma vez, mandei, e daí eu descobri que ele mandou pra Sunrise antes, depois, né, que eu mandei, porque eles tinham que aprovar o meu vídeo ou não, e eu não sabia, né? E daí o que aconteceu? Na parte de trás do meu vídeo tinha algumas coisas no cenário que não eram de Gundam, e daí a Sunrise pediu pra eu gravar de novo, porque, né, se eles fossem divulgar esse vídeo, não poderia estar mostrando nada que não fosse deles. Então eu tive que regravar, e eu acho que pra mim a coisa mais louca foi quando ele falou que ele tinha mandado esse vídeo pra Sunrise e eles tinham pedido pra eu refazer, porque eu pensei, caramba, eles me viram, que vergonha, sabe? Como assim? Isso ia ao ar mesmo. E daí não teve problema, não transparece, mas eu fiz esses vídeos de madrugada, sabe? Porque quem me conhece sabe que eu tenho um bebezinho pequeno, tive que fazer de madrugada, né? Mandei de novo, a Sunrise aprovou, e daí eu fiquei, caramba, a Sunrise aprovou o meu vídeo. E daí quando eles divulgaram o vídeo,
Eu tava dormindo, era um domingo de manhã, e daí quando eu acordei, o meu marido, o Fábio, falou assim, nossa Deus, seu vídeo bombou. E quando eu fui ver, tinha bombado mesmo, o pessoal tava muito feliz. E foi alguns dias antes de estrear o canal. O vídeo foi um marco enorme pra mim também, porque muita gente passou a me conhecer. Então eu agradeço muito a isso também, sabe? Justamente veio a alcunha aí, né, de embaixadora, né? Não, Porque, isso daí é um cara, negócio que eu tentei. já pensou você vir pro Brasil, sei lá, pegar uma férias, voltar pro Brasil e alguém te reconhecer na rua? Ah, você foi que fez o anúncio lá do Gundam Double O. Cara, já pensou no negócio desse? Se fosse comigo, eu ia ficar olhando assim, eu ia sair correndo. Sabe? Que nem aquele filme de comédia, tem. Eu não acredito que chegue nesse ponto, não, de jeito nenhum, mas assim, é só a realização mesmo, sabe? Ter sido escolhida pra falar de uma série que eu gosto tanto, porque eu sou realmente muito apaixonada pelo Gundam Double O. Então, nossa, e depois ver como isso foi bem recebido, foi uma alegria enorme. Claro que agora a gente fica triste com tudo que aconteceu, né? O final da Load foi um negócio que a gente nunca imaginou que fosse acontecer, porque afinal era uma emissora que estava crescendo, estava tendo audiência, e eu até fiquei com bastante medo por causa disso, porque, né, o contrato tinha sido fechado, a gente não sabe como tá, eu acredito que o Anderson também não saiba como tá, obviamente não é culpa dele, né, ele fez de tudo pra fazer com que desse certo, e daí eu fiquei com medo da Sunrise simplesmente fechar as portas pro Brasil, e saber desse negócio do Hathaway que tá indo pro Netflix dublado, nossa, eu fiquei muito feliz, porque eu pensei, ok, as portas não se fecharam, pelo contrário, né? Isso com certeza, nossa, eu tenho certeza que só essa tentativa do Gundam Double O ir pro Brasil ajudou muito para que a gente conseguisse ter esse filme para os brasileiros agora, sabe? Então, há males que vem para melhor, sabe? A gente tem que pensar na parte positiva de tudo isso, e ela chegou, pelo menos. Inclusive, né, há alguns adendos, né? Que o ele passa no sábado, né? Inclusive, teoricamente, era pra estar passando agora. Só que, com todo esse problema da load, infelizmente, não tá mais passando, entre aspas, né? Porque aqui no nosso Discord da Planeta Gundam, a gente, quando ficou sabendo da data, do dia, da hora, a gente criou um chat exclusivo só pra quem for assistir o Gundam Double O no dia. Então ali, o pessoal comentar sobre o episódio do dia e tudo mais, pessoal. Inclusive foi um chat que eu realmente criei meio assim, pô, vou criar aqui, mas sem muita pretensão, né? E eu vi que realmente o pessoal curtiu bastante. Então, pelo pessoal aqui, a gente soltava o link da Load Online. Teve pessoal de fora, né? Tem o Chá, o nosso amigo o Pedro Bolsa de Portugal. Eles não conseguem acessar o canal da Load pelo país deles, né? A gente conseguiu dar um jeito de fazer eles assistir. O pessoal curtiu bastante. Então, o pessoal gostou. Não sei se você chegou a assistir um pouco da dublagem, né? A dublagem, eu ouvi pouca reclamação da dublagem. Eu assisti alguns episódios, também não tive nada que reclamar. Eu achei que a dublagem tava muito, muito boa ali pelos episódios que eu vi. A dublagem tava maravilhosa. Eu tive acesso, assim, obviamente não podia, né? Porque eu também tô fora, então não posso, teoricamente eu não posso assistir. Mas, claro, as pessoas me marcavam, né? Eu dava algum jeitinho pra ver, porque pra mim era muito importante saber também como que tava a dublagem. E eu achei que foi um tratamento sensacional. Foi muito bom como foi bem recebido, bem cuidado, sabe? O Gundam Double O no Brasil. Exato. Aí, com o fim da Load, a gente ainda não sabe, né? Pra onde é que vai, em que pé que tá. Algumas pessoas especulam que o que eu acho que não vai acontecer, que o anime seja engavetado. Eu, particularmente, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que isso acontecia antes, né? Antigamente, sei lá, TV Manchete fazia isso, mas hoje em dia eu acredito que não vai ser engavetado. Eu acho que é questão de tempo para saber para onde ele vai, né? Se vai para um Funimation, para um Crunchyroll, para um Netflix da vida. Mas eu acredito que é só questão de tempo para que seja anunciado, né? Ai, que Deus te ouça, viu? Porque... eu realmente eu tô bem confiante. Eu não acho que vai cair no esquecimento, até porque são questões financeiras, né? A gente não sabe se a dublagem já foi totalmente paga, não é? Então, tipo,
Se foi totalmente paga, então tá na mão de quem vai comprar a load, repassar isso pra alguém. Se não foi completamente paga, eles podem, o estúdio, sei lá, pode exigir que ele seja entregue para algum outro lugar para ser repassado, para ter o retorno, né? Eu tô bem confiante de que ele vai aparecer em algum lugar aí, e é só questão de tempo, né? Sim, eu espero que alguém pegue, na verdade, né? Porque isso daí também é só especulação. Eu ainda não tive, não coragem, assim, sabe? Mas por respeito pelo pessoal da Loading mesmo, eu ainda não perguntei sobre o que aconteceria, porque afinal o mais importante era eles mesmo, eles estarem bem, né? Não é fácil você do nada, você tá vivendo um sonho, o emprego dos sonhos, de repente você sair do nada, né? Meio que por respeito, assim, a gente acaba não perguntando, não questionando, mas o que eu sabia era que a dublagem ainda não tinha acabado. É porque a segunda temporada e o filme, né? Então... Isso, eu nem sei se a dublagem da primeira temporada já tinha acabado, na verdade, porque quando o Gundam estreou, se eu não me engano, não tinha concluído ainda. Eu espero de coração que um Funimation da vida, um Crunchyroll, acabe arcando com essa dublagem, né, que falte, se realmente faltou, porque, querendo ou não, é um negócio importante, foi uma coisa muito bem feita, né? A gente viu que eles trataram com carinho mesmo, e as plataformas de streaming, elas estão dublando vários animes. Então, eu espero de verdade que conclua isso e coloque no streaming, porque é uma série muito boa, que o pessoal tava curtindo, e a gente fica muito chateado, né, com o que aconteceu. Depois que teve esse anúncio, teve questão de reprise, né? Teve dia que não passou, que aí o horário certo era sábado 8h45 de sábado. 8h45 da noite de sábado. Depois que isso aconteceu, teve dia que o episódio reprisou, aí teve outro dia que não passou, teve outro dia que só foi passar episódio novo no domingo de manhã, sem ninguém saber. Teve gente que me mandou mensagem falando, olha, tá passando agora, né? Mas eu falei assim, olha, o esforço que eu fazia antes pra assistir, pra dar o meu jeito de assistir, eu não tenho mais vontade de fazer agora, sabe? Porque também por respeito ao pessoal. Outras responsabilidades, né? Respeito também. Pois é, né? Aí pra vocês era 8h45 da noite do sábado. Pra mim era 8h45 da manhã do domingo, né? Eu acordava e tomava meu café da manhã assistindo Gundam Double. Tava maravilhoso. Foi um sonho, assim, muito curto, mas foi muito bom. Infelizmente. Eu espero que alguma plataforma de streaming pegue. Eu acredito que seja ideal, assim. E principalmente que a Sunrise não feche as portas pra gente. Eu acredito que eles não vão fechar, né? Agora que colocaram o filme do Hathaway. Mas eu tenho fé mesmo de que não tenha sido a última tentativa, né? Você pra ser só um episódio isolado, né? Com certeza, porque principalmente assim, poxa, eu vou ficar muito chateada. Parece até que justo a série que eu anunciei, né? Acontece tudo isso. A culpa não foi sua, pode ficar tranquila. Dave, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que muitas pessoas têm essa curiosidade, assim como eu, né? Que é sobre a Gundam Base. A Gundam Base, sim. você já foi lá. Eu lembro que nas Veras de Ouro aí, você chegou até a fazer uma live no Facebook mostrando o unicórnio Gundam ali se transformando, foi bem legal. Agora, eu queria te perguntar como é que é a Gundam Base. Porque o negócio é a gente ver uma foto aqui, um comentário, mas eu quero saber da pessoa que entrou lá. Tudo que tem dentro da Gundam Base é sobre Gundam mesmo? Tipo, porque eu vejo que é um local muito grande, é um shopping assim, nível de primeiro mundo, realmente é um lugar muito grande e realmente é tudo sobre Gundam ali. Então, eu tive a sorte, assim, de chegar aqui no Japão um mês antes do Unicorn abrir, né? Como que é mesmo? Eu ia falar estrear, né? Inaugurar. Isso, inaugurar. E a Gundam Base, ela inaugurou junto com o Unicorn, então foi no mesmo dia. Então, o que eu fiz? Na verdade, eu moro bem longe de Tóquio, eu não tenho acesso a Tóquio normalmente, mas eu peguei um ônibus noturno, né? A gente saiu de noitinha
daqui da minha cidade. A gente chegou em Tóquio de manhãzinha, tava começando a amanhecer, então quando eu cheguei, eu tenho direitinho o vídeo até de eu chegando assim, amanhecendo, o sol começando a surgir assim, e eu chegando perto do unicórnio. Isso foi maravilhoso. Mas naquele dia, inclusive, eles estavam dando senha pra entrar na Gundam Base, porque era realmente algo novo, né? Você tinha que ter senha pra entrar. Mas o que é a Gundam Base, na verdade? Geralmente quem vê a imagem do unicórnio vê aquele shopping atrás, né? E realmente é um shopping center normal. Mas o que eles fizeram? O último andar do shopping, a parte mais alta, é onde fica a Gundam Base, que é realmente um lugar gigante. Então, os andares de baixo do shopping são lojas normais. Loja de roupa, né? Qualquer outra loja. É um shopping inteiro sobre Gundam. É um andar, então. Seria um andar inteiro. É um andar inteiro, né? Que é o último andar lá de cima. É onde fica a Gundam Base. Se eu me lembro, era só a Gundam Base mesmo. Porque é realmente um lugar gigante. Então, imagina um andar inteiro de shopping. Um shopping grande mesmo. Só sobre Gundam. Um país de primeiro mundo, né? Imagina o shopping da minha cidade aqui. Mas, pô, eu acho que a Gundam Base dá o quê? Uns 6 shopping do que eu tenho aqui na minha cidade, entende? Assim, o que eu gosto de falar é que os japoneses, uma coisa interessante dos japoneses é que eles não veem tanto viabilidade, assim, eles querem fazer alguma coisa, eles vão lá e fazem. Eu quero um robô gigante aqui na frente desse shopping. Tá bom, vamos fazer. É bem isso. Quando é que a gente começa a montar ele? Pois é. E a Gundam Base também é isso, né? O legal da Gundam Base é que realmente parece um mini shopping lá dentro, porque são várias categorias de coisas de Gundam. Então, quando você entra, tem meio que uma exposição, né? E daí tem várias pequenas lojas dentro da própria Gundam Base. Por exemplo, tem uma marca de roupa de Gundam, né? Que é agora eu não vou lembrar da marca, mas eles têm uma marca de Gundam mesmo. Que são roupas bem caras. Não é nem o nome da série, não, né? Não. Eles têm uma marca mesmo. Eu lembrei. Peraí, deixa eu... Strict? De Strict, alguma coisa assim. É uma grife de Gundam. Que são roupas bem caras, na verdade. Dá o quê? Uns 400 reais, 500 reais? Depende muito do que é. Eles vendem desde camisetas, bolsas, até tênis, tem gravata, sabe? Cachecol, jaqueta. Então, por exemplo, uma jaqueta custa mais de R$1.000 na G-Street, sabe? E é realmente uma loja de grife que tá dentro da Gundam Base. Geralmente eu entro só pra olhar, sabe? Eu acho que dá pra comprar uma meia ali. Uma meia então. o mais viável pra nós meros mortais. Pra ter noção, eu entrei no site aqui, eles têm uma bolsa que ela custa 50 mil ienes. 50 mil ienes deve dar mais ou menos uns R$2.500. É como se fosse uma Louis Vuitton, assim, sabe? De Gundam. Caraca, velho. Tem essa loja dentro da Gundam Base. Fora os Gamplas exclusivos, né? Os produtos exclusivos da própria Gundam Base, né? É isso que eu ia comentar, né? Aí eles têm uma parte bem grande só de Gampla. E dentro dessa parte tem os Gamplas exclusivos também, que hoje em dia são vários, né? Antigamente não tinha tanto assim quando abriu a Gundam Base, mas agora tem bastante exclusivo. Eles têm uma área que é só para montagem, para você entrar lá e ficar montando Gampla. Tem uma área também que é onde o pessoal faz vídeo no YouTube, então tem toda a aparelhagem lá, né? Geralmente tem dia que o Kawaguchi vai lá, né? O Meijin Kawaguchi vai lá para o próprio. Tem uma parte que você toca nas peças, né? No plástico, ele mostra como é feito, então é realmente uma área bem grande. E geralmente tem exposição, então uma vez quando eu fui lá, tava tendo exposição dos Gamplas que tinham ganhado o Mundial, né? De Gampla. Então, pra quem gosta, é um sonho. E eu não tenho tanto acesso assim, sabe? Não é como se eu pudesse ir no final de semana, assim, é final de semana, hoje é domingo, eu vou na Gundam Base. Não é isso também pra mim, porque ir pra Tóquio é bem caro. Não vou pra Tóquio há muito tempo, porque a gente tá numa pandemia, né? Então desde o começo eu não viajo. Mas começaram a abrir outras pequenas Gundam Bases aqui no Japão. Então aqui na minha região eu moro muito perto de uma cidade chamada Nagoya, né? E Nagoya abriu esse ano uma Gundam Base. Ela é pequenininha, obviamente, ela fica dentro de um shopping também, numa área da Bandai Namco. Tipo um game center da Bandai Namco, eles fecharam uma parte e fizeram uma pequena Gundam Base. Então, por exemplo, se eu quiser um Gunpla exclusivo
exclusivo da Gundam Base, eu posso comprar nessa de Nagoya. Só que, obviamente, é totalmente diferente da Gundam Base de Tóquio, porque lá é meio que lugar turístico mesmo, sabe? Não é só pra comprar. Então, um ponto que a opção vai pra Tóquio tem que dar uma passadinha ali, né? Não tem jeito. Sim, pra quem vai pra lá fica num lugar chamado Odaiba, né? Que é uma ilha. Quem gosta de Digimon conhece Odaiba, porque é onde eles foram transportados, né? Cuidado, hein, gente? Se você for pra lá, pode correr o risco aí de talvez, né? Não, mas Odaiba é uma ilha artificial, né? Do Japão. Ela não é uma ilha feita naturalmente, né? Os japoneses, eles criaram essa ilha. Então, tem vários jeitos legais de você ir pra lá. Tem a ponte, né? Tem um trem que fica suspenso, assim, que você pode ir, que tem uma ponte bonita pra caramba. Então, pensando no turismo, é um lugar muito legal, além do Gundam, né, de poder ver o Unicorn, pensando no turismo, é um lugar bem legal pra ir. Então, muita gente vai pra lá pra ver outras coisas e se depara com um Gundam gigante lá. É fantástico, é muito bom. Japão, né, nessa parte é sensacional. O meu objetivo de vida ainda vou dar uma passada aí. Não sei quando, mas sim, com certeza. Um dia eu vou conseguir chegar aí. Com certeza, né? Também era o meu sonho, conseguir realizar, graças a Deus. Então, dando toda a força aí, porque é realmente maravilhoso. Com certeza. David, vamos entrar um pouco na sua vida pessoal, se me permite, né? Logicamente. Você é casada, né? Tem seu marido é o Fábio, né? Vocês conseguiram uma façanha aí que muitos fãs de Gundam almejam, devem ter esse plano de vida aí que quer se casar com um fã de Gundam, né? Você tem a oportunidade de viver com uma pessoa que gosta da mesma coisa que você, com certeza deve ser algo assim incrível, né? Pra ambos, né? Eu queria te perguntar assim, a decisão do casamento envolver um pouco o Gundam, tipo, eu vou casar com ele que acho que vai dar certo, ele é um fã de Gundam como eu. Vocês têm algum tipo de discussão sobre a série, gostos diferentes, né? Pô, eu gosto mais do Muro, ele gosta mais do Chá. Sim, assim, logicamente, dentro do que você pode falar, né? Compartilhar um pouco dessa sua experiência com a gente. Sem problema. O Fábio e eu, a gente se conheceu, na verdade, meio que por causa de Gundam. A gente fez amizade porque nós éramos fãs de Gundam, né? A gente começou a participar junto de grupo de fãs e participar junto de sala de evento, né? E nisso daí que surgiu o interesse e tal, a gente começou a namorar e, obviamente, nosso casamento foi temático de Gundam, né? Com certeza tinha que ser, né? E foi legal, porque até na igreja, né, como eu sou católica, eu pedi, né, pra gente casar na igreja e tal, e as músicas eram de Gundam, então imagina, sei lá, os padrinhos entrando com o pessoal no violino lá atrás tocando o iSynth, sabe? Umas coisas assim. A gente saiu, né, no final do casamento com um violino lá tocando Raise Your Flag, sabe? Caraca, a gente botou várias músicas de Gundam no meio. O repertório foi enorme. A festa em si, né, a gente fez toda a temática de Gundam, então é até engraçado que a minha sogra falava que parecia festa de criança, tem um monte de robô na mesa, né? Os convidados que não conheciam o gosto dos noivos, né, até estranhou, que história é essa, sim, rapaz? Praticamente ninguém. Nosso convite de casamento foi o manual do Gundam, né, que aparece na primeira série. Aquele Vzão bem grande. A frente dele era realmente o manual, então quando as pessoas receberam, as pessoas não entenderam nada, né? Mas, bom, era a gente que tava casando, então a gente não tava ligando muito com o que o pessoal entendia ou não. Importante era a diversão, né? Mas foi realmente bem legal, o pessoal curtiu bastante, né? Era algo diferente, então foi bacana. E depois disso, claro, né? A gente começou a viver a nossa vida de casal, mas é bem legal porque apesar da gente gostar de Gundam, os dois gostarem numa intensidade muito grande, né? A gente gosta de coisas diferentes também. Ele gosta de comentar, né? A Daisy gosta mais das músicas, da história. Eu gosto mais de ver robô se batendo. O pau quebrando. Hoje em dia ele monta muito mais Gunpla do que eu. Geralmente no final de semana, quando ele tá de folga, ele tá sempre montando algum Gunpla, né? Eu gosto mais de assistir
assistir mesmo, de ouvir as músicas, de pesquisar sobre a história, essas coisas. Então a gente meio que se complementa. Não tem muito essa discussão de Zion ou federação e tal entre a gente, mas é muito bom ter alguém pra assistir junto com você e comentar as coisas junto com você. Então, nessa parte, assim, é bem legal. Eu gosto de dizer que a gente se complementa mesmo, né? A gente não tem discussões sobre isso. Quer dizer que quando o Chá tentou jogar o meteoro na Terra, não teve uma discussão se ele tava certo ou errado aí não, né? Então tava todo tranquilo, né? A gente só tava se divertindo. Né? Que bom, que bom. A gente só tava se divertindo, né? Agora o desafio é fazer o nosso bebê gostar de Gundam também, né? Já tá botando ele pra dormir com aquela música de encerramento do primeiro Gundam, do Amuro. Ou Yasumi, né? Do Amuro. E Mauá Yasumi também. Tem uma música muito boa, muito boa. Amuro. Kurimu Kanaide. Né? Então, ele tem um livrinho de Gundam já, sabe? Ele fica abrindo e fechando aquele livrinho o tempo todo, mas ele ainda não entende, né? Tem um aninho só. Quem sabe mais pra frente. Quando ele começar a entender, ele vai ver que o negócio é bom. Tomar cuidado com as pecinhas de gameplay, né? Também. Não, isso daí ele não tem acesso, não. Ele ainda não tem acesso a isso, não. Bem longe, né? Tem umas pecinhas de gameplay ali que eu vejo que... Vira e mexe alguém no grupo do Facebook de gameplay. Falou, pô, perdi peça tal, pequenininho. O que eu faço? Imagina isso com uma criança, sim, né? Isso é muito triste. Cuidado é pouco com criança, assim. Pois é, quando ele estiver na idade de entender, aí ele vai ter acesso a essas coisas. Por enquanto, ainda não. Agora, Daisy, nosso último tema aqui, antes da gente passar para o nosso quadro aí das perguntas secretas, né? Eu queria que você desse a sua opinião sincera, né? Tenho certeza que você, logicamente, tem que ter mais tempo de franquia do que eu, né? Logicamente. E eu queria que você desse a sua visão sobre como você acha que a franquia tá, assim, nesses tempos, essas novas séries que chegaram agora, essas que vão vir, né? Tipo, como o Hathaway, né? Você ainda não assistiu, a gente não viu. O que você espera dessas histórias novas que vão vir, né? Tem o Hathaway, essa semana passada agora teve o anúncio, né? Do novo projeto aí do Gundam Seed, inclusive oficializando, né? Que tem, sim, um filme de Gundam Seed sendo produzido, uma continuação, né? Então eu queria saber de você, o que você tá esperando dessas novas histórias de Gundam que estão vindo e também das que ainda não foram divulgadas. Você tem uma visão pessimista da situação? Explica um pouquinho pra gente. Eu acho que pro Brasil a gente tá num momento ótimo, né, das séries vindo. Pro Japão, eu não sei se tá num momento tão bom assim, porque não tem uma série realmente relevante passando agora, né? Eu acredito que uma série nova como Iron Blooded Orphans, por exemplo, eu acho que seria muito legal. Tá começando a ser produzida, mas também eu não vou ficar exigindo muito, porque a gente não tá num momento que dê pra investir tanto, né? A gente tá numa pandemia global e tal. O filme do Gundam Seed, na verdade, ele tinha sido anunciado há muitos anos. Ele tava muito na lenda urbana, né? Em 2019, no aniversário dos 40 anos ali, o cantor da série, o cantor da música de Gundam Seed, ele soltou uma ali que não era pra ter soltado. Aí o pessoal já ficou... Então, eu assim, tava. Tava? Eu tava nesse show, sabe? Como é que foi a reação aí? Né? Ficou todo mundo mas é que assim, há muitos anos, na época, quando o Seed Destiny acabou, a New Type anunciou que ia ter um filme, né? A revista. Então, desde aquela época, tinha esse negócio de... virou até meio que uma piada, né? Cadê o filme do Seed? Cadê o filme do Seed que não vem? Meio que virou uma piada mesmo na época, porque passaram anos e eles não falaram mais nada do filme. Virou meio que meme mesmo. Esse filme que vai sair é tipo o filme do Seed, que não sai, né? Esse tipo de coisa. O Hathaway tava quase nessa, né? Pois é, e quando o Takanori falou, ele falou no show, né? Vai ter novidade do filme do Seed, aí depois ele meio que desconversou, né? Não, coisa que eu não devia ter falado e tal. Mas aí... o pessoal teve um pouquinho mais de esperança, mas depois disso não falaram mais nada. Então, quando finalmente anunciaram, né, na inauguração do Freedom Gundam lá na China. Do Freedom, né, na China, o pessoal falou, nossa, finalmente. Então não era meme? Aí eu até falei brincando pro meu marido, poxa, será que o próximo filme de Gundam que a gente vai assistir no cinema vai ser Gundam Seed? Porque a gente tava naquela expectativa de ver o Hathaway no cinema e acabou que não deu e tal, mas
Mas eu espero que seja um filme bom. Gundam Seed faz muito sucesso até hoje no Japão. Acho que o pessoal vai ficar louco quando sair esse filme. Mas eu espero que tenha série nova também, né? Porque as últimas séries foram meio que comemorativas, negócio de Build Divers, né? Já tem um tempo que não tem realmente uma série certinha nova de Gundam. Claro, o Universal Century continuou saindo as coisas, né? Tem o filme aí. Se eu não me engano, o Hathaway vão ser 3 filmes, né? Isso. Né, as pessoas sempre falam de Crossbone. Sempre falam, quando é que vai sair Crossbone e tal. Eu acho que vai ser bem difícil sair enquanto o Tomino estiver nesse mundo ainda, né? Porque senão já teria saído. Sai tudo de Crossbone. Mas ainda me sobra aquela pontinha de esperança que eles estejam refazendo várias coisas, né, na timeline da Universal Century pra finalmente estrear um Crossbone. Sei lá. O Crossbone, ele também tá nesse meme aí, né? Acho que o dia 1º de abril tu vai procurar em algum lugar que cobre essa área de Gundam, sempre vai ter um Crossbone animado, opa. É porque o Gundam em si, né, o Crossbone em si, ele é muito famoso. Sai vários gamplas dele, né, tem muita referência e tal, então é engraçado não ter realmente a série, né? Quando as pessoas veem, elas falam de que série é esse gameplay, daí você fica meio assim, né? Pô, não saiu, só tem o mangá e tal. Nossa, mas por que é tão popular, então? Ou então, né? É tipo meme. Pois é, mas vocês sabem que tem aquela revista chamada Gundam Ace aqui, né? Fica saindo série o tempo todo. Sim, serialização de mangá. Inclusive, eles já estão chegando em Victory, né? O Crossbone já avançou tanto que já tá chegando ali na parte do Victory Gundam. Então, anime, eu concordo com você. Eu acho que enquanto o Tomino estiver vivo, eu acho que não rola, porque a gente sabe como o Tomino é, né? Se ele for lançar o Crossbone, ele vai lançar do jeito que ele quer. Ele não quer vender boneco, então ele vai soltar o Crossbone do jeito que ele é. Aqueles robôs, aqueles mechas malucos em formato de caracol, que não dá pra fazer boneco, ele vai soltar. E como a Sunrise e a Bandai quer lucrar de qualquer jeito, eu diria que eles vão esperar, infelizmente, vão esperar o Tomino falecer pra tentar ajeitar, né? Porque eu acho difícil eles convencer o Tomino a, sei lá, refazer o mecha design de Crossbone, sabe? Só por causa da Sunrise e Bandai. Acho que nem tem a ver com ele, assim, se eu não me engano, ele mesmo já disse que não gosta de Crossbone, né? A história em si, o mangá e tal, não é dele, né? Então, meio que entra naquela parte nebulosa que é tipo Unicorn, por exemplo, que é uma série que não é dele, ele não é envolvido, mas tá no meio da Universal Century, né? Mas por alguma razão ele tem muito problema com Crossbone, muita gente tem problema com Crossbone, então, não sei, mas é um negócio que vende tanto, sabe? Que alguma hora vai sair, mas é o que eu tinha falado da Gundam Ace. Tem muita coisa saindo na Gundam Ace, então abre espaço pra sair muito anime, sabe? Tem muito mangá aí pra eles pegarem referência, fazer alguma série e tal. Tem o meu sonho deles animarem o CDA, né? A história do Shai e da Raman. Algum dia. Essa é boa também. Quem sabe algum dia eles animem essa parte aí. Inclusive tem aí, né? Os boatos meio oficializados, né? De que o próprio Tomino estaria trabalhando aí em 5 projetos novos, né? Não de Gundam, né? Mas projeto, né? Não se sabe o que seria, né? Fica a expectativa, né? Vamos ver, eu espero que saia coisa nova, né? Por enquanto tá saindo os filmes do Direko também, né? Eu não tenho acompanhado, mas aos pouquinhos eu espero que comece a sair coisa nova mesmo, né? Gundam aqui no Japão nunca parou, nunca foi de parar, então vamos ver o que vai vir por aí. Pelo menos o filme do Hathaway tá fazendo bastante sucesso. E tá agora disputando com o filme do Evangelion, né? Maior bilheteria. Então, Evangelion vai reestrear, não sei se vocês estão sabendo, vai sim. reestrear com algumas cenas novas, só pra subir aí um pouquinho mais a bilheteria. E você sabe a minha opinião, né? Eu Com certeza. sou totalmente contrária a tudo isso, então... Infelizmente, existem pessoas que não ligam, né? Não é só aqui no Brasil, mas como no mundo todo, sempre vai ter situações como essa, né? Que o pessoal não liga, né? Na verdade eu não culpo quem tá indo assistir, sabe? Eu culpo a produção mesmo, estrear, porque se eles estreiam no cinema, o povo vai. Não tem jeito. Ainda mais com um filme tão aguardado, né? O pessoal vai. Evangelion é o que eu falei, né? Eles esperaram 10 anos, podiam ter esperado 11, mas quiseram estrear, então...
Não vou culpar quem tá indo assistir também. O pessoal tá querendo uma luz religiosa pra continuar a vida, entendeu? Então o filme do Evangelho é essa luz final. Meio que por isso mesmo, né? Por isso o pessoal vai. Assim, eu escolhi não ir, né? Porque principalmente eu tenho um bebezinho pequeno e tal, não quero me arriscar. Mas, na verdade, a produção podia ter adiado um pouquinho mais também, né? Não sei. Daí já não compete a mim, né? Compete a nós, infelizmente. Estamos chegando ao fim do nosso podcast, mas antes, como vocês bem sabem, né? A Dave vai ter que responder aqui as nossas 5 perguntinhas secretas. Tá pronta, Dave? O que são essas perguntas? As 5 perguntas secretas, eu vou te fazer 5 perguntas e você vai ter que me responder sem pensar 2 vezes, sem gaguejar. É na lata. Eita! Tá pronta? Não, pronta eu não tô, mas vamos lá. Vamos lá. Melhor personagem feminina da franquia? Raman. Primeira abertura de Gundam 00 ou encerramento do filme do Chaves Contra-Ataque? Primeira abertura de Gundam do Voo. Jogar jogos da franquia de Gundam ou montar Gunplas? Montar Gunplas. Melhor Gundam feito pelo Tomino? Zeta. Amuro ou Char? Chá. E é isso aí, pessoal. Hoje eu conversei com ela, Dave, a Gundam Girl. Dave, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite de ter participado aqui do nosso podcast. Realmente é uma honra poder conversar com você depois de tantos anos, né? Desde que você foi pro Japão, realmente esse fuso horário realmente complica a gente de trocar essa ideia, né? Então sempre é uma honra conversar com você, uma pessoa que eu considero bastante. O espaço tá dado, que você quiser comentar sobre seus projetos futuros, o que você tá fazendo, rede social, o espaço é seu, fica à vontade. Obrigada, pra mim também foi uma honra, eu fiquei muito feliz com o convite, né? Eu peço desculpa porque realmente é meio complicado por causa de fuso, né? Por causa do bebê também, então eu só consigo fazer alguma coisa legal quando meu marido tá aqui pra ficar com o bebê, então peço desculpa por não estar tão junto com o pessoal da comunidade, né? A vida vai passando e a gente vai tendo as outras coisas pra fazer, mas eu fiquei bem feliz que vocês não esqueceram de mim e me chamaram pra participar. Nada, vira e mexe, a gente tá fazendo uma live, conversando, alguma coisa, o seu nome sempre aparece, sempre vai aparecer nas nossas conversas aqui. Pô, lembra que a Daisy comentou tal coisa? Pô, mas a Daisy falou isso, entendeu? Então, esquecer da Daisy, da Gundam Girl aqui, na Planeta Gundam, eu diria que é impossível. Obrigada mesmo, obrigada de verdade. E é isso aí, né? Eu tenho uma página no Facebook, ela não tá atualizada de jeito nenhum, porque eu não tenho usado o Facebook por motivos pessoais mesmo, né? Mas é uma página chamada Gundam Girl, então foi assim que surgiu esse negócio, né, de Gundam Girl. Mas eu tô bem ativa no Twitter, que é o @RinaHaro, RINAHARO. Podem me seguir lá. De vez em quando eu faço algumas livezinhas na Twitch também, né? Ou quando alguém me chama pra fazer live, pra falar sobre alguma coisa. Não sei se vocês perceberam, eu gosto de falar, né? Então, eu sempre acabo anunciando isso no Twitter. Então, quem quiser me seguir no Twitter, fique à vontade. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, tiver curiosidade sobre o Japão também, fica à vontade para me perguntar por lá. É por lá que eu tô mais ativa. Também participo do Genkidama, né? Do portal Genkidama. Eu sou revisora lá, então eu costumo revisar os textos do Wilson, por exemplo, que é uma pessoa que gosta de Gunpla também. Reviso o texto de outras pessoas, então a gente tá sempre por lá. E é isso, né? Eu tô aberta a qualquer coisa aí, só ver o horário direitinho, porque realmente isso é complicado, mas estamos aí para qualquer coisa que vocês precisarem, se eu conseguir. Com certeza. É isso, e obrigada de verdade, viu? Obrigada de verdade. Foi muito legal bater papo com você. Sempre precisando, nós vamos estar por aqui a qualquer hora e a qualquer lugar, né? Sim, por favor. E para mais informações, acesse o nosso site, planetaganda.com, nos siga no Twitter, @planetaganda, no nosso Facebook, acesse o nosso Discord e no nosso YouTube também. Vamos fazer lives todos os meses, então nos sigam nas nossas redes sociais e entre no nosso Discord. E é isso, pessoal. O nosso episódio vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.